Bom dia. Antes de mais, queria agradecer o convite para aqui estar, num painel que é extremamente relevante, porque trata não só da sustentabilidade das nossas finanças públicas, mas também da nossa falta de competitividade e, portanto, da necessidade que nós temos de criar riqueza e de sermos atrativos e competitivos. Sem isso, nós não vamos resolver nenhum dos problemas que temos em Portugal e eu vou abordar dentro dessa temática uma vertente muito específica que é a política fiscal, que está diretamente ligada à competitividade. Abordarei com mais detalhe a reforma do IRC, que já foi apresentada, é pública. Eu fiz parte da comissão de reforma liderada pelo Dr. António Lobo Xavier e, obviamente, sou suspeito nessa matéria. Como compreenderão, tenho uma opinião que é extremamente favorável. Ela também já não é de agora. Já há mais de uma década que eu venho falando sobre estes temas e, portanto, vamos rapidamente passar. Começo por retratar a nossa falta de competitividade. Isso é visível em vários rankings internacionais. Este é o ranking do World Economic Forum. Em 2013 nós descemos à posição 51, que é a nossa posição mais baixa de sempre. Aqui nos últimos anos, obviamente, o facto de sermos um país intervencionado teve muita responsabilidade nesta evolução, mas é interessante que os fatores que mais contribuem para a descida da posição de Portugal o que mais contribui é o endividamento público, que é claramente excessivo. Aparecemos na posição 143 entre 148 países, 143 em 148, e depois os efeitos da carga fiscal nos incentivos ao investimento e ao trabalho, em que aparecemos na posição 139 em 148 países. Isto são dados que não nos podem deixar de fazer refletir. Quais são as vertentes determinantes da competitividade e, sobretudo, aquelas em que nós comparamos mal? Comparamos mal na qualificação dos recursos humanos, comparamos mal na justiça, comparamos mal na legislação laboral, enfim, agora já comparamos um bocadinho melhor, na mobilidade, no ambiente concorrencial, na autorização de licenciamento, na obtenção de crédito, na proteção de investidores e também no pagamento de impostos. Portanto, há muito trabalho de casa que precisava de ser feito. Boa parte do trabalho está a ser feito pelo atual governo. A política fiscal iniciou-se agora com a reforma do IRC e eu espero sinceramente que seja apenas o pontapé de saída, porque nós precisamos de fazer alterações mais profundas do que essa em matéria fiscal, em termos de competitividade e atratividade. Que problemas é que tem o nosso sistema fiscal? O sistema fiscal devia cumprir 3 objetivos e não cumpre nenhum deles. Devia cumprir o objetivo de equidade, de eficiência e de competitividade. De acordo com o Observatório da Competitividade Fiscal de 2013 da Deloitte, a maioria das empresas, 81%, considera que o sistema fiscal é complexo e ineficaz. Quanto aos obstáculos ao investimento, temos aqui várias vertentes que são nomeadas. Reparem que o primeiro é o funcionamento da justiça, que é também fundamental, é uma das vertentes em que nós comparamos pior. Mas depois temos, em segundo lugar, a instabilidade do sistema fiscal, em terceiro, a carga fiscal sobre as empresas e, em sétimo, a complexidade do sistema fiscal. Se recuarmos até aqui, o último dos 12 fatores é o imposto de selo sobre financiamento. Portanto, 4 vertentes de fiscalidade em 12, que são considerados os maiores obstáculos ao investimento em Portugal nos últimos 4 anos, de acordo sempre com a mesma fonte, que é o Observatório da Competitividade Fiscal da Deloitte. O sistema fiscal, tal como está, também não contribui para atenuar a desigualdade na distribuição do rendimento em Portugal. Portugal é, dos 28 países da União Europeia, o 6º mais desigual. É uma estatística que não nos deve orgulhar. O nosso sistema fiscal não tem contribuído para atenuar esta situação. E temos então um sistema que é muito complicado, há uma grande diversidade de obrigações declarativas, de pagamentos, etc. Perda de tempo. Uma empresa em Portugal despende 275 horas por ano a preparar, preencher e pagar os seus impostos. É o 4º maior valor da União Europeia. Despesas avultadas em serviços de apoio, necessidades de gastos de serviço em consultoria fiscal, auditoria e contabilidade. Uma evasão fiscal que, apesar dos esforços
da administração fiscal ao longo da última década permanecem mais de 20% do PIB e, portanto, uma receita fiscal não cobrada estimada entre 10 e 15 mil milhões de euros e uma máquina fiscal que continua a ser pesada, porque temos um sistema fiscal que é complexo, que é complicado e que, portanto, exige muita vigilância e, logo, uma máquina fiscal que é pesada. Se nós compararmos, eu passei aquele slide porque ele está em parte refletido neste, o nosso esforço fiscal relativo, que é quando nós comparamos a carga fiscal face ao nosso nível de vida, é dos mais elevados da União Europeia. Situa-se, basicamente, cerca de 20% acima da média europeia. Isto contradiz um pouco a tese que nós, em termos de carga fiscal, estamos sistematicamente abaixo da Europa. Isto não é verdade, porque estas coisas têm que ser comparadas em termos relativos e, para o nosso nível de vida, nós pagamos muito mais impostos do que aquilo que devíamos pagar. Espanha, por exemplo, está 17% abaixo da média europeia, só para termos uma ideia. E pior, a nossa posição tem vindo no sentido ascendente, ao passo que naqueles países que são, enfim, quer porque competem diretamente connosco, quer porque têm, alguns deles, a mesma dimensão que nós, nota-se que a trajetória é mais descendente, enquanto a nossa parece ir ao contrário. Depois do IRC, eu já vou falar sobre isso dentro de momentos, eu penso que a atuação mais estruturada que nós devemos ter é no IRS, claramente, que é também um imposto importante em termos de competitividade e atratividade, desta vez, do capital humano. E, portanto, nós precisamos de fazer descer este esforço fiscal relativo, mas para isso nós temos que tornar sustentável a nossa despesa pública, não há volta a dar. E eu peço muita desculpa, se nós queremos reduzir a dimensão da despesa pública, isso não se faz aumentando impostos. Isso se faz cortando na despesa. É tão simples como isto. E, portanto, como as maiores parcelas da despesa, eu sei que isto é muito impopular, mas é assim, como as maiores parcelas da despesa são as prestações sociais e a massa salarial, não é possível cortar na despesa sem tornar essas rúbricas sustentáveis e sem atuar sobre elas, e é exatamente isso que precisa de ser feito e é isso que está a ser feito. Sob pena de nós não podermos suportar esses pagamentos no futuro, porque pura e simplesmente não geramos riqueza suficiente para os suportarmos. Na despesa pública, a despesa pública face ao nível de vida, a situação é ainda pior do que em termos da carga fiscal, do esforço fiscal relativo. Continuamos a ser o 6º país com despesa pública mais elevada, mas enquanto que no esforço fiscal estávamos cerca de 20% acima da média, aqui estamos cerca de 30% acima da média. Portanto, estão a ver que o trabalho aqui ainda é mais difícil. Mais uma vez, a linha mostra como temos vindo a subir neste indicador, enquanto que não acontece o mesmo noutros países, embora ali a Grécia, por razões que todos conhecemos, tem também uma trajetória neste sentido. Bom, uma atuação estruturada em termos de política fiscal. Começou-se pelo IRC e começou-se bem. Nós precisamos de atrair investimento, precisamos de atrair empresas, precisamos de atrair capital. Quem não perceber que o mundo globalizado e concorrencial de hoje não é sentimentalista, não percebe rigorosamente nada do mundo em que nós vivemos. E a verdade é que, infelizmente, Portugal não soube atuar a preceito neste contexto. Desde logo, não se preparou convenientemente para a entrada na zona euro, na segunda metade dos anos 90, não fez as reformas em vários domínios, também o fiscal, que era preciso fazer, e depois não percebeu como a globalização estava a aumentar bastante a concorrência entre países e, no fundo, estava a tornar mais volátil as mudanças, nomeadamente do fator capital. Ora, uma das componentes da reforma do IRC que tem mais visibilidade, e teria sempre, é a questão da taxa, a descida da taxa. Se nós repararmos para 41 países da OCDE e do G20, eu penso que estes dados são elucidativos. Desde 90 até 2013, a taxa média passou de quase 41% para 26% ao nível do IRC. Nos agregados europeus, quer em comparação com a União Europeia, com a zona euro, que é aquela euroárea 17, quer com os países que aderiram em 2004 e 2007 à União Europeia, chamei-lhe Euro 12, Portugal compara mal. E não só compara mal, como tem vindo nos últimos anos, repare-se como a taxa geral de IRC,
que é hoje de 31,5%, quando consideramos todas as derramas e fatores extraordinários que só vêm a complicar o sistema, reparem como estamos com um valor muito acima de qualquer um daqueles agregados. Depois, também não temos bem a noção que, em Portugal, a tributação sobre o capital é muito mais elevada do que na União Europeia e é mais elevada do que a tributação sobre o trabalho e sobre o consumo. Estas linhas mostram bem. A linha azul escura mostra a tributação de capital em Portugal com a União Europeia. Repare-se como é muito mais elevada. E depois a comparação, a linha amarela, o trabalho, e depois a linha laranja, o consumo. E, de facto, em Portugal, quer o trabalho, quer o consumo, são tributados abaixo da média europeia, embora no trabalho, como estes dados vão só até 2011, atenção que no trabalho em 2013 temos uma situação que já não é esta. As linhas estarão muito mais próximas, o que significa que para um país mais pobre do que a média europeia, como é Portugal, esta situação não é nada vantajosa. Portugal compara mal em termos de taxa, quer nas taxas gerais do IRC, repare, estamos praticamente no fim da União Europeia, e isto é um fator, uma descida da taxa de 31,5% para, imaginemos, 17% daqui a 5 anos, isto pode fazer uma capa do Financial Times. E isto pode ter um efeito extraordinário na promoção do país lá fora. E é exatamente isso que nós desejamos. Também ao nível da taxa média efetiva de imposto e da taxa marginal efetiva de imposto, que são seguidas pelos investidores e são importantes em termos de atratividade e competitividade, Portugal continua a comparar mal, não tão mal como na taxa efetiva, mas enfim, continua a comparar mal. Eu diria que as alterações na taxa são as que têm maior visibilidade. Quando me vêm dizer, aqui entramos, este momento não era próprio para fazer esta reforma porque estamos a passar a descer a tributação sobre as empresas, quando, no fundo, estamos a colocar sacrifícios adicionais sobre, nomeadamente sobre a esfera pública, sobre os pensionistas, sobre os trabalhadores, etc. Quando me vêm dizer isso, eu digo, é verdade. Este timing não era adequado. E este timing não era adequado porque ele devia ter sido há 10 anos ou há 15 anos. Portanto, andamos aqui a perder muito tempo e agora estamos a fazer, mais uma vez, com um atraso extraordinário, aquilo que devíamos ter feito há muito, muito tempo. Como nunca conseguimos atuar a tempo e horas, depois vamos a reboque, vamos atrasados. É preciso perceber que se nós não formos atrativos e competitivos, o capital físico, estamos a falar de investimento, não vem para cá. Escolhe outras paragens dentro da Europa, fora da Europa, não vem, é o fator mais volátil. O trabalho hoje também já tem uma mobilidade que é mais elevada do que há uns anos atrás, mas evidentemente não tem comparação com o fator capital. Aqui, nós consideramos na Comissão de Reforma 3 cenários indicativos para a taxa, 19%, 18% e 17%. É importante, houve críticas que foram feitas a dizer que isto não tem importância nenhuma, mas tem. O facto de, no fim do período de ajustamento, que são 5 anos, e não foi possível fazer isto mais rapidamente porque temos os constrangimentos orçamentais que todos conhecem, portanto, não vale a pena iludirmos. O facto de a taxa final começar por um 1 e não por um 2 ou por um 3, como hoje acontece, é um fator psicológico muito importante. Mais uma vez, temos grandes especialistas em fiscalidade em Portugal que não entendem isto e acham que isto é um fator que não tem importância nenhuma. Tem importância e tem muita importância. Depois, abolimos as derramas estaduais e municipal só no fim do período. Temos uma perda acumulada de receita que está estimada, embora esta estimativa seja incompleta, porque no modelo de equilíbrio geral de que nós não dispomos, entidades como universidades também não tinham, talvez o Banco Central possa dispor desse instrumento, poderia estimar impactos positivos sobre o crescimento e o emprego e também sobre a receita de outros impostos e as contas públicas. Porque se nós atraímos mais empresas, isso significa que estamos a dinamizar a atividade, significa que estamos a criar emprego, mais e melhor emprego de forma sustentada e, portanto, a dinamizar toda a economia e, no fundo, a ter mais consumo, mais investimento e a receber mais receita fiscal por outras vias. É isto que nós precisamos. Há casos de outros países que procederam neste sentido e tiveram bons resultados. E mesmo em Portugal, isso também aconteceu de 2003 para 2004, como já veremos. Este é o quadro dos nossos cálculos com o cenário indicativo de descida de taxa para 17% até 2018. Enfim, os números são públicos, eu não me vou deter
sobre eles. Só para ficarem com esta nota, se Portugal ficasse com 19% em 2018, estaríamos no top 10 da União Europeia, portanto, lembre-se, somos hoje o quarto a contar do fim. Com 18% ficaríamos no oitavo lugar e ultrapassaria, muito importante, concorrentes diretos na atração de investimento como a Polónia e a República Checa. Nós não estamos na mesma liga da Alemanha, da França, da Inglaterra. Não estamos. Somos uma pequena economia que compete, sobretudo, com economias emergentes do leste da Europa. Temos que perceber isto e toda essa gente, esses países que são muito estimáveis, têm taxas que são muitíssimo mais competitivas que a nossa e têm um sistema de IRC muito mais competitivo do que o nosso. 17% estaríamos em sétimo lugar. Seria bom, o Primeiro-Ministro já o disse, que vai fazer tudo para que no fim deste período de ajustamento a taxa possa ser inferior aos 17%. Oxalá isso se venha a materializar, porque então aí sim ficaríamos ainda mais competitivos. Eu recordo esta frase só do professor Braga de Macedo, do professor Vítor Gaspar e do professor Luís Moraes Sarmento. Em 1989, pode dizer-se que as regiões ou países europeus com altos impostos estarão condenados a empobrecer, por mais ricos que sejam, ao passo que as regiões ou países com baixos impostos estarão destinados a enriquecer por mais pobres que sejam. Isto tem vindo a materializar-se e nós não podemos fugir desta ideia. Há outras vertentes na reforma do IRC, evidentemente ela não se confina à taxa, apesar dela ser a mais visível, ao nível da Participation Exemption, ao nível do reporte e transmissibilidade de prejuízos fiscais, que é aumentado de 5 para 12 anos. Note-se que na Alemanha, por exemplo, um país de referência da União Europeia, não tem limite temporal para a dedutibilidade das perdas fiscais, isto é, a Alemanha. Ao nível da revisão do regime geral, do regime especial de tributação de grupos de sociedades, há um regime simplificado para micro, pequenas e médias empresas. Eu aqui queria só dizer, quem diz que esta reforma é destinada às grandes empresas está profundamente errado. As micro, pequenas e médias empresas vão beneficiar muito com este novo sistema simplificado para empresas com volume de negócios até 200 mil euros e total de balanço até 500 mil. Se optarem por este regime, e não pode ser obrigatório por impedimentos constitucionais, então as empresas vão beneficiar face à situação de que hoje têm em termos fiscais. Há também uma simplificação das obrigações acessórias, clarificação do regime de dedutibilidade de gastos fiscais, tratamento fiscal dos encargos financeiros, reformulação dos benefícios fiscais ao investimento, operações de reorganização empresarial. Levar-me-ia muito tempo a explicar tudo isto, vou passar rapidamente, só dizer que nós tentámos alinhar a nossa fiscalidade pelas melhores práticas ao nível da União Europeia, obviamente tudo dentro dos conformes com aquilo que é estipulado pelas regras de Bruxelas. Portanto, não há nenhum planeamento fiscal abusivo que tenha sido contemplado nesta nossa reforma. Aqui só para mostrar que com o regime simplificado, reparem que temos até 150 mil euros de volume de negócios, temos 71% das empresas em Portugal, o que significa que para 200 mil euros vamos apanhar 75% das empresas. Quem diz que isto não é dirigido às pequenas e médias empresas, sinceramente, não tem ideia daquilo que está a dizer. Os tais casos que eu referi há pouco e que são importantes, na Irlanda, quando a taxa de IRC desceu, a receita de IRC subiu e muito. Na República Checa a mesma coisa, taxa de IRC 10, a receita de IRC sobe. Ali apanhou a crise internacional em 2009 e não houve receita fiscal que não tivesse descido, mas desde então já recomeçou a recuperar. E deixem-me só falar-vos no caso da Eslováquia, que foi uma reforma fiscal que é um case study ao nível europeu e realizada em 2004 e que permitiu, estes números mostram bem isso, enfim, levaria muito tempo a analisar cada um deles, mas em termos de atração de investimento, criação de emprego, foi fundamental nos anos seguintes a 2004, que foi o ano em que estes senhores aderiram à União Europeia, aproveitaram para fazer uma reforma fiscal fundamental e, portanto, juntaram o útil ao agradável e beneficiaram disto. Eu diria que no IRS, o que é preciso fazer? Reparem, Portugal está aqui quase no fim da tabela em termos de taxa marginal máxima de IRS, o que não deixa de ser sintomático para um país que está abaixo da média em termos da criação de riqueza da União Europeia. Portanto, isto parece estar tudo trocado. Temos ali, com os agregados europeus, comparamos francamente mal.
precisamos de descer as taxas de IRS, precisamos de simplificar, como a Cristina dizia há pouco, e bem, precisamos de simplificar e muito este sistema. Existem muitas isenções, deduções, etc. No fundo, como foi agora um pouco feito no IRC, precisávamos de fazer o mesmo no IRS. Nos impostos indiretos, eu diria que não é preciso uma atuação tão urgente, porque nos impostos indiretos incidem sobre o consumo. Nós só temos fronteira com Espanha e, portanto, temos que dar atenção à carga fiscal que tem o nosso país vizinho, porque pode haver uma deslocalização de consumo para o lado lá da fronteira e isso poder-nos-ia ser prejudicial. Mas em termos de competitividade, claramente não é tão importante como os impostos diretos sobre o rendimento. Quer o IRC, quer o IRS. Nós comparamos mal, tenho aqui 2 exemplos no IVA e no ISP, o Imposto sobre os Produtos Petrolíferos, mas não atuaria, não é tão prioritário atuar ao nível dos impostos indiretos como nos impostos diretos. Finalmente, nas contribuições sociais, Portugal tem uma posição que até é favorável dentro do contexto europeu, quer nas contribuições sociais dos empregadores, quer dos empregados. Aparecemos ali na parte inferior da tabela. Eu nunca fui favorável à chamada desvalorização fiscal, que era a descida da TSU para os empregadores e a subida para os empregados, por uma razão simples. Portugal é um país que é muito trabalho intensivo. Nós já utilizamos bastante mais o fator trabalho do que o fator capital. Ora, se nós vamos utilizar diretamente o fator trabalho mais, isso não significa que sejamos mais produtivos e possamos criar mais riqueza. Não, nós temos que atrair capital, temos que atrair empresas, temos que atrair investimento para, dessa forma, é a via oposta, podermos criar mais empregos duradouros, dinamizar a atividade, sermos mais produtivos, porque só dessa forma é que lançamos as bases para um crescimento sustentável. E, portanto, ainda bem que se optou por começar alterações fiscais no IRC e se deixou cair a ideia da desvalorização fiscal, que sempre me pareceu pouco adequada para um país como Portugal. Conclusões. A política fiscal tem sido, ao longo de décadas, muito maltratada em Portugal. Estamos agora a fazer aquilo que já devíamos ter feito há 10 ou há 15 anos. Começou-se pelo IRC, espero que se siga o IRS, não sei quando seguir-se-ão outros impostos, mas é fundamental. A política fiscal é um instrumento de competitividade e de atratividade e é também um vetor importantíssimo da criação de riqueza, da qual nós não podemos prescindir. Quem não perceber isto, não percebe o mundo em que vivemos e a minha opinião é que não está a prestar o melhor serviço ao nosso país. Muito obrigado.